minha tripulação! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. É um prazer ter você aqui de novo comigo, tá? E hoje nós vamos desvendar o mistério das tatuagens. E aí, pode ou não pode ter tatuagem? Se a tatuagem for muito grande aqui, né, como a minha, você consegue um trabalho ou não consegue? Hoje você vai entender, de fato, se a tatuagem é um grande problema para você conseguir trabalho a bordo da indústria dos iates, tá? Então vem comigo. Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo uma única palavra, que é muito frequente, inclusive, nas redes sociais, quando eu converso com vocês e tudo mais. Depende. Depende do que, Jace? Depende de absolutamente tudo, tá? Primeiro vai depender quem você é, o que você faz, quais são as suas experiências, quais são as suas qualificações e, principalmente, quais são as suas habilidades. Eu amo essa palavra. Essa palavra, antes do depende, com certeza, é a palavra que eu mais falo pra vocês. Habilidades. O que vocês têm? O que vocês têm pra oferecer? Quais são suas habilidades a mais, né? Eu sempre falo isso. Então, tudo vai depender. Depois disso, o que acontece? Depende do barco. Depende do barco, depende do capitão, depende da chief, do chief officer, depende da chief stew, depende do dono do barco, qual é o estilo do barco, quem é o dono do barco. Tudo envolve essa questão de depende, tá? Vou dar um exemplo muito bom, maravilhoso aqui pra vocês, eu mesma, como sempre. O melhor exemplo que eu tenho, prova viva de tudo, absolutamente tudo que eu falo, que eu compartilho com vocês, sou eu mesma. Então, o que acontece? Eu gosto muito de tatuagem, quero mais, inclusive, né, como já falei. Essa aqui foi minha última, ela é bem grande, ó, pra vocês verem, ó, fica super à mostra. E qual que é a minha posição a bordo, gente? Eu sou terapeuta. Eu sou uma comissária de bordo, masseuse, né? Então eu atendo os hóspedes fazendo massagem no spa. Eu tenho ali o meu office, né? Então o que acontece? Eles encrencam comigo porque eu tenho tatuagem? Eles encrencaram comigo porque eu tenho tatuagem quando eu embarquei nesse barco aqui? Nos outros? Por que será? Porque as minhas habilidades, o que eu tenho para oferecer, a minha qualificação, ela é muito superior a uma tatuagem. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem pegar o fio da meadinha aí? A minha qualificação, no que eles precisam, ela é muito superior a isso aqui, entendeu? Então, assim, obviamente, vai ter barco que não vai me aceitar. Porque, por exemplo, o dono, ele é muito restrito, o capitão, ele é muito, né? Então, vai depender. Mas vocês têm noção de quantos zilhões de barcos existem ao redor do mundo? Barcos pequenos, médios, muito gigantescos, imensos. Vocês têm noção? São zilhões de barcos. Então, as oportunidades, elas são infinitas. Eu sempre falo, essa é outra coisa que eu sempre falo pra vocês. Infinitas possibilidades. Então, obviamente, eu vou dizer pra vocês, por exemplo, quem tem o braço todo fechado, né, e quer trabalhar no service, uma menina que queira trabalhar, entrar como comissária de bordo, é o primeiro embarque, e ela tem o braço todo fechado, a gente vai falar do deck também. O que vocês acham? Pode ser que vai ser mais difícil, obviamente, vai ser muito mais difícil ela conseguir um trabalho, porque ela não vai conseguir cobrir o braço todo, até consegue, né? Mas isso vai depender das qualificações que ela possui. O que ela possui? O que ela tem para oferecer? Ela realmente tem um serviço de milhões de estrelas para oferecer? Onde que ela já trabalhou? Qual que é o background dessa garota? Vocês conseguem entender? Tudo vai depender. Então, se ela realmente for, eu sempre falo, a cerejinha do bolo ali para aquele barco X que tá procurando por uma pessoa que tem as qualificações que ela possui, ela vai ser contratada, independente. Algum barco
vai querer contratar ela, porque ela possui as qualificações, as habilidades que eles estão procurando para fazer parte do time. Entendeu? Então, eu nunca tive problema. A única coisa, por exemplo, até aqui, eu tenho piercing também, tenho piercing aqui no tragos e tudo mais. Não tiro meu piercing. Esse aqui, às vezes até passa despercebido, até eu esqueço de tirar. Eu costumo tirar, eles não me pedem pra tirar, não me falam absolutamente nada, nos meus outros barcos também. Mas eu tiro, quando a gente tem hóspede, eu tiro, né, uma coisa a menos. Eu já tenho demais também. Então eu costumo tirar e fico sem durante as viagens. Mas às vezes eu esqueço e eu fico. Aí quando eu vou ver, eu tô dentro da viagem, usando piercing e tudo mais, e ninguém me fala nada. Nunca recebi nenhuma reclamação sobre isso. Mas eu gosto de tirar, entendeu? Mas eu não tenho que cobrir a minha tatuagem no braço, eu não tenho que cobrir absolutamente nada. O meu trabalho, o serviço que eu ofereço, ele é muito superior. Eu faço com que os hóspedes, eles fiquem viciados, enlouquecidos na sessão da massagem, na esfoliação corporal. A gente tem shiatsu, tem todo tipo de massagem que vocês possam imaginar, com pedras, com erva, com tudo. Então, assim, é sempre uma experiência muito incrível. O hóspede, quando ele termina, ele sai assim, flutuando. E aí ele quer de novo no outro dia, fazer novamente. Então, durante toda a viagem, eu faço muitos atendimentos. Eu não tenho reclamação nenhuma, nunca tive. Então, essa é a verdade. A grande palavra depende. Vai depender do que você tem para oferecer. Se você não tiver nada, absolutamente nada para oferecer, que vai agregar valor, né, ali, provavelmente um barco que esteja procurando, seja um pouquinho mais assim, eles não vão contratar. Mas para um outro barco, se você tiver já alguma experiência e tudo mais, e eles não sejam, né, caso eles não sejam tão exigentes assim em relação a essa questão, você vai conseguir um trabalho também. É mais difícil? Tô falando que, ai meu Deus, é muito fácil, tranquilo, maravilhoso. Não é. É difícil sim. Tem barco, tem companhia, né, quando você vai fazer, às vezes as agências que fazem intermediação, eles perguntam, né, mandam uma ficha para você fazer o seu cadastro e tudo mais. E lá tem, se você possui ou não, se é visível, se dá para cobrir. Porque são muitas opções de barco, então eles vão te encaminhar para algum que esteja um pouco mais aberto a isso, né, vamos dizer, tá? Pode ser também que eles peçam fotos, né, de onde que você tem, para poder ver. Não minta, jamais. Eu sempre falo isso pra vocês. Não mintam em hipótese alguma, tá? Então, se você tem a tatuagem, fala que você tem a tatuagem. Eu sempre falo também sobre o currículo. Precisa ser muito intencional, né? Não é mentir, não é inventar coisa. Mas, assim, seu currículo precisa estar impecável. Para que quem vai estar ali olhando, procurando suas qualificações, vendo, né? Se você se encaixa no time daquele barco, vai bater o olho e falar, essa pessoa possui isso, isso e isso. É perfeito para o que a gente precisa, tá? Então, tudo vai depender. É possível conseguir um trabalho com tatuagem? É possível. Não sei te dizer, isso vai ficar uma incógnita, né? Aí a gente tem que tentar. Se você possui muitas tatuagens, os 2 braços fechados, a perna, né? Aí eu já não sei te dizer também. Eu sempre acredito que não existe nada impossível. Conheço muita gente na indústria, muitos tripulantes, que tem muita tatuagem aparente, tatuagem muito grande, tá? Que fica à mostra. Time do deck também, tá? Não só no interior do barco, mas no deck, né? Os meninos que trabalham fora, as meninas que trabalham no deck, também, muita gente com tatuagem. Às vezes alguém pede pra tampar, pra colocar, né? Usar alguma coisa que cubra, mas tem sim, tem muita gente com tatuagem a bordo que trabalha tranquilo, tá? Então isso vai depender muito do barco, do capitão, do dono, qual é a cultura do barco, né? Por exemplo, para Abu Dhabi ou pro Oriente Médio é um pouquinho mais restrito, eles são um pouquinho mais chatinhos, mas também eu nunca vou dizer que é impossível, gente. E pra mim, na minha visão, as possibilidades, elas são infinitas. Então, assim, sempre vai ter algo pra gente. Sempre. Independente.
Pode ser um pouquinho mais difícil, mais complicado, mais chatinho de conseguir e tudo mais, mas se você insistir, você consegue. Espero que tenha esclarecido pra vocês, que tenha sido totalmente esclarecedor, tá? Tô aqui, tô a bordo, possuo tatuagem, quero mais, vou fazer mais. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!